Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula de hoje eu vou estar ensinando a como criar esse pôster, né, para imobiliárias, certo? É um pôster bem simples, vocês podem ver aqui ao lado, tem bem pouquíssimas camadas, certo? Então é um pôster rápido de fazer, né, e que fica muito bonito, certo? Então sem muita enrolação, aqui a gente vai estar criando um novo documento, certo? No tamanho 1080 por 1080, beleza? 1080 pixels, né, por 1080 pixels, certo? E 72 pixels, né, de resolução, beleza? Vamos dar um clear. Feito isso, aqui agora a gente vai estar fazendo o seguinte, ó. Vou só copiar a cor da camada, ou do fundo, para que fique o mais próximo possível. Vamos estar aqui em criar cor sólida, certo? E vamos copiar esse código aqui da cor, beleza? Aqui é um amarelo. Feito isso, a gente vai criar uma nova camada, certo? Shift F5, né? Vocês vão pressionar Shift F5 no teclado. Ele vai abrir aqui essa barrinha de preencher. Você mantém em 50% de cinza, né? Aqui na opção você vai escolher 50% de cinza, certo? E o restante pode deixar aqui como tá, ok, certo? Vocês vão vir aqui em modo de mesclagem, luz indireta, certo? Agora vamos em filtro, certo? Ruído, adicionar ruído. E aqui eu vou deixar 12% na intensidade do ruído. Vocês vão ver que ele criou essa textura, né? Aqui é o nosso BG. Isso faz com que não fique aquele BG chapadão, certo? Eu costumo utilizar bastante essa técnica e eu acho que ela é bem interessante, certo? Além do mais, como a gente está falando aqui de imobiliária, né? Essa textura, ela simboliza a textura de uma parede, né? Então, faz essa referência, ok? Aqui eu vou estar arrastando para cá, né? A imagem da nossa casa. Vou estar puxando aqui para ficar mais fácil. Vou tirar o filtro dela, que depois eu vou adicionar e vocês vão ver como fica. Vou organizar ela aqui mais ou menos nessa posição, né? Vocês podem ver que ela não está centralizada ao centro, né? Porque se eu fizer aqui, ó, se eu selecionar aqui tela, certo? E clicar aqui em centralizar, ela vai vir mais para o lado esquerdo. Só que o que acontece, pessoal? Esse lado de cá, né? Ele tem essa rampinha aqui, né? Que faz com que ela tenha que vir um pouco para a esquerda, ok? Só que o que acontece? Esse lado ele tem muito espaço vazio, né? Então, para que a gente ocupe um pouquinho desse espaço, eu vou arrastar ela um pouquinho aqui para a direita, ok? Para ela ficar mais ou menos aqui centralizada ao nosso olhar, né? E não no automático, beleza? Feito isso, pessoal, vou dar um Ctrl Shift A nela aqui só para a gente dar uma ajustada em algumas coisas. Vou aumentar um pouquinho a iluminação dela, certo? Aumenta um pouquinho a claridade, né, para ele dar mais contraste à imagem, ok? E aqui eu vou em redução de ruído e aumento um pouco a nitidez. Certo? Como foi uma imagem baixada da internet, ela não tem uma qualidade 100%. Então eu aplico um pouquinho de redução de ruído e um pouquinho de nitidez. Feito isso, aqui agora a gente vai criar uma aba com nome texto. Vamos criar um texto, né, com o nome sonho, certo? Tudo minúsculo. Sonho. Ok? A fonte que vamos utilizar é essa daqui, ó, Giray Medium, certo? Aí vocês conseguem baixar ela na internet, beleza? E aqui eu vou estar aplicando essa daqui, um bold nela. Vou aumentar bastante seu tamanho. Com Alt pressionado e seta para a esquerda, vocês conseguem diminuir e aumentar, né? Para a esquerda ou para a direita, né? Vocês conseguem diminuir e aumentar os espaçamentos entre linhas, né? do nosso texto. Beleza? Aqui eu vou deixar ele mais ou menos aqui assim, certo? Vou centralizar, aumenta um pouco mais o seu tamanho, descer um pouquinho mais. E aqui eu tô achando ela muito espessa, certo? Então eu vou optar por essa outra opção. Acho que se encaixa melhor. E vou diminuir novamente um pouquinho o espaçamento. Centralizo novamente, 2 cliques nela, Ctrl C, Enter, Ctrl V. E com Alt e seta para baixo, eu vou, né, aumentar, diminuir na verdade aumentar, né, o espaçamento, né, de um parágrafo para o outro, ok?
Seleciono mais uma e colo. Pronto. Fica 3, certo? E aqui eu vou alinhar ao centro. Vou jogar para o fundo. Aqui agora eu vou pegar, vou jogar um branco em tudo. Agora eu vou selecionar essa primeira. Copio a cor do fundo. Só baixo aqui um pouquinho para ela pegar essa tonalidade de laranja, certo? Mais um pouquinho. Pronto. Ctrl A, Ctrl C para a gente copiar o código. E agora a gente vai no último e cola esse código. Pronto, vamos pegar essa camada do texto, né, e arrastar ela para baixo da nossa textura, para ela também pegar, né, essa textura, ficar bem mais harmônico. Beleza? Feito isso, a casa, né, eu vou descer um pouquinho mais, para ela ficar mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos aqui. Vou arrastar um pouquinho para a esquerda, pouca coisa. Pronto. Feito isso agora, vamos criar uma nova camada, arrasta para baixo da nossa casa, B, certo? E agora a gente vai vir aqui, no meu caso, pessoal, eu já tenho esse pincel, né? Pincel de nuvens. Só que vocês podem baixar essas nuvens em PNG no próprio Google, certo? Vou procurar aqui. Qual é o pincel? Pronto, achei aqui o pincel, né? Que é esse daqui. Vou diminuir o seu tamanho. Vocês conseguem aumentar ou diminuir o tamanho do pincel com abre e fecha colchetes, certo? No seu teclado. Com a cor branca, eu vou dar um clique aqui, outro clique aqui, clique aqui, e assim mais ou menos. Aqui assim. Feito isso, nuvens criadas, né? Agora a gente vai reduzir um pouquinho o seu preenchimento, né, para dar um efeito de transparência nela. Deixa aqui mais ou menos um 85, acho que ficou interessante. Ok? E agora aqui, pessoal, vocês seleciona, né, a camada da casa, cria uma nova camada, ela vai criar acima. B novamente aqui, né, vou pegar agora esses raios, certo? E aí vocês também podem pesquisar no Google como um raio solar, que vocês vão achar raio solar overlay, que vocês vão achar vários raios de sol. Até que eu vou clicar, né? Ctrl T, clico com o botão direito, virar horizontalmente. Vou ajustar ele mais ou menos aqui nessa posição, certo? E agora eu vou vir aqui em sobrepor, certo? Então ele vai ficar com esse aspecto, né, de raios de sol entrando em nosso projeto. Beleza? E agora aqui eu vou copiar esse texto, né, para a gente fazer lá. Vou criar uma nova camada, tal, texto, pronto. Ctrl T, vamos diminuir o tamanho dele, certo? Aqui mais ou menos assim. Vou descer ele para baixo das nuvens. Descer um pouco mais para ele ficar aqui mais ou menos nessa posição. E aqui, pessoal, a fonte que foi utilizada foi a seguinte, ó. Foi utilizada a Gira, né, novamente, só que com uma espessura um pouco mais fina, né? E o nome Sonhos, eu utilizei uma espessura um pouco mais grossa para dar mais destaque a ele, ok? E a quebra de texto, né, eu deixei ela alinhada à esquerda, certo? E tentei dar uma quebra de texto que mantivesse, né, as linhas basicamente no mesmo comprimento, né? Claro que não vai ficar 100% igual, né? Mas ela fica harmônica, ok? E aqui eu vou estar arrastando para cá a logo do nosso cliente. Claro que, né, pessoal, a cor escolhida aqui foi o laranja, certo? Mas para o seu cliente você vai trabalhar em cima das cores da marca dele, certo? Para manter a identidade visual. E as fontes também aqui, né, foi utilizada a Gira, certo? Mas no caso da fonte do seu cliente, você vai utilizar, né, aqui está dentro da identidade visual dele. Né? Pode ser que seu cliente trabalhe com fontes serifadas, né, ou ele trabalhe com fontes manuscritas. Vai depender muito de cliente para cliente de cada identidade visual, certo? Então fica essa dica aí para vocês. E para finalizar aqui, né, pessoal?
Seleciona a última camada, Ctrl Alt Shift E para mesclar tudo, converte em objeto inteligente, certo? Novamente, para quem não pegou, né? Ctrl Alt Shift E, certo? Converte em objeto inteligente e agora Ctrl Shift A para a gente abrir o Camera Raw, beleza? E aqui no Camera Raw a gente pode aumentar um pouquinho a iluminação, certo? Pode aumentar um pouquinho a claridade, a gente pode adicionar um pouquinho de granulado, né? Bem pouco para não danificar a nossa imagem, certo? E dar um OK. Para quem quer também pode trabalhar com pesquisas de cores, né? Para ele dar uma ambientada a mais em tudo, certo? Aí existem várias pesquisas de cores que vocês podem trabalhar de diversas formas, certo? Um exemplo, se eu escolhesse essa pesquisa de cor, não utilizaria ela no seu 100%. Eu diminuiria um pouco, né, a temperatura, a opacidade dela. No meu caso, eu optei em não trabalhar com nenhuma pesquisa de cor para não fugir, né, da tonalidade das cores do nosso cliente. Beleza? Então, pessoal, foi uma aula bem rápida, bem prática. Vocês viram que já finalizamos nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula. Espero que vocês tenham ficado até aqui também, certo? E se você ficou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as próximas aulas. Eu estou voltando, né, aos pouquinhos. Tive um pouco afastado devido a alguns projetos que eu estava trabalhando, certo? E estou de volta. Espero muito que vocês possam voltar a me acompanhar, certo? E se você não me segue também ainda lá no Instagram, me siga, que lá sempre eu tô postando coisas do meu dia a dia, beleza? Valeu, pessoal, fui!